difamatórias ou caluniosas em relação a quem faleceu. Porque não era possível, segundo a tese dominante, de se reparar dano moral, a não ser pessoalmente para quem estivesse a sofrer esse prejuízo ou esse dano moral. E evidente que essa ação foi lugar a proceder. Que uma ação cujos contornos, talvez alguns dos meus eminentes colegas que me dão a honra com sua presença nesta noite, nesta casa. Tenho lembrança. Vejo que tenho alguns velhinhos da minha idade aqui, que estão ficando esclerosados como eu, são poucos, que a maioria é jovens, mas vamos se lembrar desse fato. De um grande jogador de futebol que encantou multidões do Maracanã, especialmente em São Paulo, quando o Santos foi campeão pela primeira vez, campeão mundial. Já havia alguns que ele chamava de Almir. Um jogador que a revista Placar, certa feita, disse: o jogador que incendiou o Maracanã. Pois bem, a Rede Globo de televisão, mas na verdade era a TV Globo, a figura do polo do arquivo dessa ação era a TV Globo, baseada nesta reportagem da revista Placar, realizou um teleteatro, telecine, que se chamava naquela época, enfim, um programa em que, embora não se chamasse Almir, o jogador de futebol, e cuja história se narrava nesse episódio, embora se chamasse Álvaro, também subliminarmente se dizia que ele incendiara o Maracanã, com uma forma de conotação. E neste programa de televisão se referiam ou a televisão, ou a produção da Globo, a esse jogador como um mau caráter, que inclusive estava ou participava de quadrilhas de contrabando, de distribuição de tóxicos no Rio de Janeiro, e que sofrera algumas sanções físicas em sua pessoa e em um dos seus filhos, pela própria gangue, ou pela própria gangue que chefiava esta atividade coletiva criminosa no Rio de Janeiro. Pois bem, o Poder Judiciário, dessa feita, numa decisão de independência, também julgou procedente a ação, e não havia o que indenizar danos materiais, nenhum havia sido praticado. Que danos materiais poderiam ser esses que se conta a história? A não ser se fôssemos falar em termos de direitos autorais. Para reconhecer que a Filhos deveria pagar direitos autorais, e aí seria indenização por dano material. No caso concreto, a viúva desse jogador chegou ao extremo de ter de ser hospitalizada. Seus filhos tiveram problemas emocionais seríssimos, uma filha menor de 18 anos também, chocada com aquilo que vira no programa que a Rede Globo levava ao ar, com sucesso de alguém. E o feito acabou por ser julgado em derradeira instância pelo Supremo Tribunal Federal. E que também acabou por se fixar de que a anterior tese se sucedava, de que apenas o dano moral que pudesse ser pleiteado em ação pelo próprio ofendido é que poderia ser reparado, acabou finalmente por ser sepultada como tese na Suprema Corte. Vale dizer
de que em casos que tais, e especialmente quando se tratar de fatos contra a honra de quem já não está vivo, é claro, não há como se deixar de transferir àqueles que estão, na verdade, a sofrer com esses fatos que lhes causam a dor moral, o direito de buscar a reparação. Há um julgado da Corte de Cassação de França que chega a sustentar até com certa, eu diria, praticidade, de que quando alguém pleiteia a reparação pelo dano moral, não em nome próprio, não em nome daquele que não está mais vivo, não que sofreu diretamente essa dor moral, há que ter uma relação de parentesco. Porque o que se transfere não é a dor moral, mas o que se transfere ao espólio é a legitimação para agir em nome do redimido. E com isso, superado restou esse fato. Colocados esses pontos, quero lhes dizer que é perfeitamente possível a acumulação da indenização por dano material com a reparação pelo dano moral. Se esse mesmo fato atinge o titular do direito patrimonial, causando-lhe dano material, e que, por sua vez, esse mesmo fato se reflita e cause dano também moral, é perfeitamente possível a acumulação da responsabilidade civil pelo dano material e pelo dano moral. Não há mais como deixar-se de proclamar de que isto é perfeitamente possível. E são os advogados, hoje o interior é o mesmo que capital. O acesso que se tem em Jacarezinho à cultura, por suas faculdades, à informação pelas televisões, enfim, hoje não há tanta diferença, é claro, em quem está em Curitiba e quem está em Jacarezinho, a respeito de se tornar senhor das informações e buscar com o mesmo material disponível a busca de uma solução de um problema jurídico. Mas assim não era antigamente. Mas foi preciso que no interior do Brasil, advogados que militassem no interior dos estados dessa federação sofrida e a Federação Brasileira, criassem com sua inteligência e às vezes em bibliotecas formadas com livros franceses, com livros alemães, e na sua paciência de advogado de interior, advogado de Baltã, estudando e formulando sua tese, para que a responsabilidade civil no Brasil chegasse ao grau de evolução que chegou. E veja-se que coisas acontecidas não muito longe de Jacarezinho passaram a ser paradigmas para os estudiosos do direito civil e especialmente da responsabilidade civil desse país. Quero me referir para dizer dos exemplos clássicos, onde se disse, talvez pela primeira vez, se a minha informação não estiver falha, da possibilidade da acumulação da indenização pelo dano material com a reparação do dano moral. Numa represa, numa cidade do interior de São Paulo, uma jovem, linda,
que tinha sido Miss naquela cidade, passeava no domingo com amigos num barco nessa represa. Dias anteriores havia caído uma tempestade, um temporal enorme, e sobre essa represa passavam fios ou dutos de condução de energia elétrica, e que, em razão da tempestade, as bases de sustentação de um poste ou de um suporte havia cedido e os fios baixaram mais do que o normal. Pois bem, essa moça estava de maiô no barco, um barco que não era, evidentemente, daqueles com 2 pisos, que tem a parte de cima para o pessoal tomar sol, etc., estavam passeando essa represa. E eis que, ao passarem por baixo desses dutos condutores de eletricidade, essa moça é atingida por um dos fios de alta tensão, e a queimadura foi tão forte que ela, Miss, com 17 anos de idade, perdeu a mão e o antebraço direitos, ficando apenas com essa parte superior do membro direito superior. Teve que ter amputados a mão e o antebraço. Pois bem, ela chegou até a fazer cirurgias no exterior. Evidentemente que não teve sucesso, ele poderia ter no sentido de fazer com que o próprio braço ela tivesse novamente. E naquela época sequer mecanicamente existia a possibilidade de se adaptar um braço mecânico para que ela pudesse ter alguns dos movimentos, ou pelo menos a postura, para que não aparecesse tão grande essa deformação estética em sua pessoa. E é um advogado fantástico que monta a ação e pede indenização pelos danos materiais. Quais sejam os danos materiais? Despesa de hospital, médico, isso é dano material. Viagem para o exterior, a luta que se fez para tentar salvar essa moça. E isso, evidentemente, compunha o pedido para o efeito da indenização pelos danos materiais. Contra quem? É claro que contra a empresa de eletricidade, que houvera culposamente por ato de seus empregados, não verificada a fiação depois da tempestade, e aquilo baixou e atingiu e causou esse mal. Ao lado disso, esse advogado, e é por isso que eu repito sempre, os advogados são os grandes construtores do direito.